Aqui é o professor Wilson Tavares. Eu quero que você, nesse momento, você que veio aqui assistir essa aula de legislação tributária do Estado de Goiás, veja no link que vai estar aí embaixo aí. Você vai lá, você vai clicar, você vai pegar o slide dessa aula. Show de bola? Lá também eu vou deixar um brinde para vocês que estão assistindo essa aula. Os alunos dentro do curso fizeram 2 simulados comigo. Eu vou disponibilizar um desses simulados com vocês. E aí vocês vão entender como que funciona todo o curso do Exponencial. Quero de antemão dizer para vocês que dentro do nosso curso, depois da gente terminar os assuntos em PDF, a gente trabalha cada assunto estudado com uma videoaula tipo reta final, identificando o ponto mais importante daquela aula feita em PDF. Então a gente tem a aula 1, a gente explora cada ponto em vídeo sobre a aula 1. Aula 2, a gente explora cada ponto da aula 2. Aqui nesse vídeo, basicamente, a gente vai tentar mostrar para vocês aquilo que é mais importante você lembrar e fazer como revisão nesses últimos dias que antecedem a prova. E também, como brinde para quem está assistindo essa aula, eu vou deixar o simulado que eu montei junto com o Cadu Carrilho dentro da plataforma do Exponencial Concurso para os nossos alunos. Lembrando que lá a gente trabalhou 2 simulados, eu vou disponibilizar para vocês o segundo simulado. Então procura aí, tem algum link aí abaixo. Nesse link eu vou colocar para vocês alguns bizus extras, vou colocar esse slide que eu fiz para preparar essa aula, mais alguns outros assuntos que eu considero importante, que não dá para trabalhar tudo em apenas 1 hora, mas eu estou colocando esse slide para vocês. E no final de tudo, depois de assistir a aula de legislação tributária e assistir a aula do Cadu Carrilho, que é a parte 2 da aula, eu quero que vocês façam um simulado. Lá vocês vão encontrar algumas questões importantes. Acredito que vocês farão uma excelente prova no domingo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da aula e vamos para o que interessa, que é a aula propriamente dita. Valeu? Pessoal, imprima esse PDF que eu deixei aí, no link está aí abaixo, tá bom? Então na descrição do vídeo tem aí um link. Lá depois também tem um simulado que vale a pena você fazer. Esse simulado já foi feito pelos alunos. Lá eu forneci 2 simulados que eu e o Cadu preparamos para os alunos poderem chegar em alto nível nessa prova. É um desafio muito grande, como eu já falei para vocês, fazer todo um apanhado da legislação tributária em tão pouco tempo. Por isso que dentro do curso, cada aula a gente faz tipo uma revisão em vídeo dos assuntos principais. Aqui é um compilado de tudo aquilo que pode cair na sua prova. Tipo assim, é o top dos tops, beleza? Eu vou tentar enfatizar com vocês aqui aquilo que é diferente da Lei Candir, aquilo que normalmente vem como uma pegadinha em prova, porque os alunos acabam, os candidatos também, né? Os alunos e os candidatos acabam por confundir por conta da mistura que a banca faz na hora da prova, beleza? Então ela mistura os conceitos e isso pode trazer confusão, mas essa aula aqui você vai sair blindado. Tamo junto? Então, eu vou ficar aqui atrás, qualquer coisa me chama, beleza? E o CTE de Goiás deixou mais minucioso alguns fatos geradores. Então a primeira que a gente tem aqui, dentro do esquema que eu deixei lá dentro do PDF e eu trouxe aqui para vocês, nessa revisão, é o imposto ICMS. Então toda vez que eu falar assim, o imposto incide, nessa aula aqui eu estarei falando do ICMS, beleza? Então o ICMS incide sobre a entrada da mercadoria. Então a gente está falando aqui da entrada da mercadoria ou bem, sujeitos à substituição tributária no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. Então aqui a gente está falando da substituição tributária. A gente trabalhou durante o curso a substituição tributária para frente, a substituição tributária para trás, e o imposto incide sobre a entrada dessa mercadoria ou bem sujeitos à substituição tributária. Agora a gente está falando aqui da importação do serviço. A importação do serviço, aquele serviço prestado no exterior ou cuja prestação lá tenha se iniciado e tem como ato final desse serviço aqui no Brasil, incide o imposto ICMS. A gente chama de importação de serviço.
Agora vem uma novidade, né? A saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para industrialização incide ICMS. Então, uma empresa A, dentro do estado de Goiás, ela leva uma mercadoria sua para industrializar. Esse retorno ao estabelecimento, a empresa A, né? Levou uma mercadoria para industrializar lá na indústria B. Esse retorno incide ICMS. Agora fique bem esperto, tá bom? A base de cálculo dessa incidência desse imposto é sobre o valor agregado. A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas caso caia de uma forma literal, incide o imposto também sobre a saída da mercadoria em retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para a industrialização. Só que aí você já faz uma seta aqui, faz uma anotação aqui e vai lá dar uma olhada na base de cálculo. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre qual é a base de cálculo dessa incidência do ICMS nesse caso. Tranquilo? Vamos dar continuidade. O imposto incide também sobre a entrada no território goiano de mercadoria oriundo em outro estado adquirido por contribuinte e destinado ao uso, consumo final ou à integração ao seu ativo imobilizado, ou a entrada de mercadoria oriundo de outro estado, para não contribuinte. A gente está falando o que aqui, Wilson? A gente está falando aqui sobre o DIFAL, incide ICMS sobre a entrada de mercadoria oriunda de outro estado, sempre quando essa mercadoria está indo para consumidor final. Esse consumidor final pode ser contribuinte, quando esse contribuinte usa para uso, consumo final ou a integração ao seu ativo imobilizado, ou esse consumidor final pode ser não contribuinte. A gente vai explorar essa incidência desse imposto daqui a pouco, porque é uma dos itens do edital lá, né? Porque o CTE de Goiás, ele traz ali os conceitos gerais sobre o ICMS e o regulamento ele vem batendo em alguns pontos. Então faz mais um asterisco nessa incidência aqui, porque é um item do seu edital. Ele vai explorar com você como que é a operação interestadual com destino a consumidor final em Goiás. Vale lembrar que esse consumidor final ele pode ser contribuinte quando destinado a uso, consumo final ou integração ao ativo imobilizado, ou ele pode ser não contribuinte. Vamos dar continuidade, meus amigos. O imposto incide sobre a entrada no território goiano decorrente de operação interestadual quando não destinado a, e isso é muito importante, né? Quando não destinados à comercialização ou à industrialização de petróleo e energia elétrica. Então, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, a gente está falando de quê? De consumidores finais. Então, o consumidor final, em operação interestadual, ele está fazendo ele adquiriu uma mercadoria de outro estado. Então, é isso que a gente vai entender como operação interestadual. Então, a entrada no território goiano de petróleo ou energia elétrica para consumidor final, seja ele não contribuinte habitual, seja ele contribuinte quando não destinados à comercialização ou industrialização, incide ICMS. Agora a gente vai falar aqui da importação de mercadoria ou bem. Outra situação que pode ser que o não contribuinte habitual seja contribuinte do imposto e incide ICMS nesse caso. Então, a importação de mercadoria ou bem por pessoa natural ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, incide ICMS. Agora a gente vai tratar de um assunto bem importante. Eu quero que você preste bastante atenção. Você já ouviu falar do ICMS diferencial de alíquotas, o famoso DIFAL. Então, quando nós temos operação interestadual de mercadoria,
a gente já percebeu que incide ICMS no território do adquirente, em algumas situações. E é essa situação que a gente trouxe para vocês. Ó. Incide ICMS na entrada do território goiano de mercadoria oriunda de outro estado, adquirido por consumidor final. Esse consumidor final pode ser contribuinte ou não contribuinte. Esse ICMS é calculado como? Você pega o valor da operação, preste atenção, você multiplica pela alíquota interna menos a alíquota interestadual. Beleza? Essa é a forma de você calcular o ICMS de FAO. Eu quero que você preste atenção agora, beleza, professor, encontrei o diferencial de alíquotas, é muito fácil. O ICMS de FAO para o território do adquirente em operação interestadual, eu pego a base de cálculo e multiplico pela alíquota interna, no caso do nosso estudo é de Goiás, menos a alíquota interestadual. Agora eu quero que você grave a segunda informação. Temos responsáveis por esse imposto diferente dependendo de quem é o adquirente. Então, ó, se o destinatário da mercadoria ele for um contribuinte do imposto, então esse consumidor final é um contribuinte desse imposto, é esse contribuinte, adquirente da mercadoria, que será o responsável pelo recolhimento de DIFAL. Beleza, professor. Então, a empresa aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui não, que você não está no Rio de Janeiro, não sei onde você está, meu amigo. Escreve, se você quiser, escreve aí onde você está, porque aí a gente gera essa conexão aí, para saber de onde você está vendo esse vídeo. Mas o contribuinte do Rio de Janeiro, ele envia uma mercadoria para o território goiano, para um consumidor final, contribuinte do imposto, a empresa do Rio de Janeiro irá recolher para o Rio de Janeiro o ICMS, utilizando como alíquota a alíquota interestadual, ele vai pegar o valor da operação vezes a alíquota interestadual, e o adquirente dessa mercadoria no território goiano, por ele ser contribuinte do imposto, ele vai ficar responsável pelo ICMS de FAO, que a gente já lembrou aqui, que é a alíquota interna menos a alíquota interestadual. Beleza, fecha essa informação, isso aí você já sabe, tá bom? Vamos agora tratar a outra situação. Imagine só, uma empresa contribuinte do imposto do Rio de Janeiro remete uma mercadoria para um consumidor final não contribuinte. Então imagina uma pessoa física que se encontra em Goiás, você lá, auditor fiscal de Goiás, compra uma mercadoria que vem do Rio de Janeiro, você está lá em Goiás esperando aquela mercadoria, você é um não contribuinte do imposto. Podemos citar outros não contribuintes do imposto ICMS que geram um pouquinho de dúvida. Por exemplo, uma empresa de construção civil, ela é uma não contribuinte do imposto e a gente vai tratá-la como não contribuinte do imposto. Ela é contribuinte do ISS. Uma empresa de serviços de transportes intramunicipal, ela é uma não contribuinte do imposto, beleza? Apesar dela ser uma pessoa jurídica, ela é uma não contribuinte do ICMS. Ela é contribuinte do ICMS e ela se enquadra aqui. Então vamos continuar, porque é muita informação em pouco tempo para passar para vocês, mas eu sei que você está concentrado nessa aula. Então, a empresa aqui do Rio de Janeiro envia uma mercadoria lá para o território goiano para um não para um não contribuinte do ICMS. Nesse caso, a gente tem que gravar algumas informações. Essa empresa contribuinte aqui do Rio de Janeiro, ela é responsável, lógico, pelo ICMS do estado dela, do Rio de Janeiro, que ela vai aplicar a alíquota interestadual vezes o valor da operação. Agora, do ICMS de FAO, que é a alíquota interna menos a alíquota interestadual, que em regra o ICMS de FAO vai todo lá para Goiás, a empresa do Rio de Janeiro, ela é responsável por esse imposto. Ela é responsável pelo ICMS de FAO
a ser recolhido lá para o estado de Goiás. Isso aí, pessoal. Então anota essa informação, ela é muito importante. Quem é responsável por recolher esse ICMS de FAO para Goiás, quando for um não contribuinte do imposto adquirente no território de Goiás em operação interestadual, o remetente dessa mercadoria será o responsável pelo recolhimento do ICMS de FAO. Outra situação bem importante, que é a terceira informação que eu quero que vocês guardem dessa revisãozinha aqui muito rápida, é que nesse caso específico, onde nós temos uma operação interestadual de contribuinte para não contribuinte, a gente tem a emenda constitucional 87/2015 trazendo um pouquinho de trabalho para o candidato na hora da prova. Por quê? Tem aquela regra de transição muito importante. Então, em 2016, esse ICMS de FAO ele tem que ser dividido. Até o ponto de 2019, 100% do ICMS de FAO ir para Goiás, nesse nosso exemplo, né? Uma empresa do Rio de Janeiro enviando mercadoria para Goiás para um não contribuinte desse imposto. Então, em 2016, a empresa do Rio de Janeiro, que é responsável pelo ICMS de FAO, ela ia recolher 40% desse ICMS de FAO para Goiás e 60% para o Rio. E depois virou o ano 2017, ela recolhe, né, 60% para Goiás, 40% para o Rio. 2018, Wilson, 80% para Goiás, 20% para o Rio. Até que 2019, 100% desse ICMS de FAO vai para Goiás. Operações intraestadual, a regra é 12% e nós temos duas exceções. Operações que o contribuinte esteja na região sul, ou em São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, a alíquota é de 7%. Quando o adquirente esteja fora desses estados que eu citei, né? Isso é muito importante. Quando a operação dos estados do Sul, São Paulo, Rio, Minas Gerais remetem mercadoria fora desse eixinho que eu disse aqui, a alíquota é de 7%. Porque se Rio de Janeiro remete mercadoria para São Paulo, aí a gente está falando de alíquota de 12%, que é a regra normal. Não sei se ficou bem esclarecido isso. A alíquota de 7% é só quando as operações têm origem no Sul, São Paulo, Rio, Minas Gerais e saem dessa panelinha aí. O pessoal gosta de falar de estado pobre e estado rico. Então, imagina os estados ricos, os estados do Sul, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Quando eles mandam para os próprios estados ricos, aí é 12%. Se eles mandam essa mercadoria para fora do estado, aí a gente aplica 7%. E temos que lembrar da outra exceção, que é a alíquota de 4%, que são quando esteja envolvido bens e mercadorias importadas do exterior, indo para outros estados. E aí não importa de qual estado está vindo, tá bom? Ah, foi do Sul para São Paulo, eu aplico 4, 12 ou 7, depende. Se for mercadoria ou bem importado, você vai aplicar 4%. Se não for bem mercadoria importada do exterior, aí você vai olhar essa regrinha aqui, ó. Em regra é 12%. Agora, quando esses estados, o contribuinte desse estado remete uma mercadoria para esses outros estados aqui, ó, fora desse eixo, aí a gente vai aplicar a alíquota de 7%. Agora eu vou tratar com vocês algumas pegadinhas, eu quero que você fique esperto. Porque essas pegadinhas, na hora da prova ali, o cara tá um pouco nervoso, e aí ele acaba lendo rápido e acaba errando uma questão que é fácil, pessoal. Então, por exemplo, ocorrência do fato gerador do imposto, qual o momento da ocorrência, qual é o local do fato gerador e qual é a base de cálculo. Vou trazer para vocês aqui, ó, uma pegadinha clássica, que é na licitação pública de mercadoria ou bens do exterior que foi apreendida ou abandonada. Qual é o local do fato gerador? O local do fato gerador é o da realização dessa licitação. Nesse caso, a gente não vai falar que é onde ele foi apreendido ou abandonado. Então, a mercadoria ou bem importado do exterior foi
apreendida ou abandonada lá em Santa Catarina. Só que essa licitação ocorreu em Goiás, o local do fato gerador é no estado, lá no estado de Goiás, né? Porque a licitação pública ocorreu lá em Goiás. Não importa onde essa mercadoria ou bem importado do exterior foi apreendido ou abandonado. E qual é o momento do fato gerador? O momento é o da aquisição pelo comprador na licitação. E qual é a base de cálculo que a gente vai utilizar para calcular o ICMS? Ó, a base de cálculo é o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e do IPI e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. Como que eu gosto de decorar isso? Quando eu falar em aquisição e licitação pública de mercadoria ou bem importados do exterior, apreendidos ou abandonados, eu vou lembrar que eu vou colocar apenas 2 impostos. Poxa, Luiz, por que você está falando de 2 impostos? Por quê? Quando a gente estiver falando da base de cálculo na importação do exterior, eu vou trabalhar, ó, com 3 impostos mais 2 tributozinho aqui, ó, PIS, COFINS. Então eu vou trabalhar com II, IPI, PIS, IOF e COFINS. Só de eu lembrar que lá na licitação são 2 impostos e na importação de mercadorias são 3 impostos, mais 2 tributozinhos aqui, ó, PIS, COFINS, eu mato a questão. Na licitação eu tenho 2 impostos. Na importação eu tenho 3 impostos. Eu tenho o IOF, ó, surgindo aqui como uma grande pegadinha. Ah, ainda lembrei da taxa Siscomex aqui, então são 3 tributos. Eu nunca vi cobrando a taxa Siscomex, não. Mas II, IPI, PIS, COFINS e IOF, eu já vi cobrar muito. E muitas das vezes dá para matar a questão só você sabendo que na licitação são apenas 2 impostos. E na importação do exterior são 3 impostos. Essa pegadinha cai demais e eu acho que você não vai cair. Alguns assuntos aí como base de cálculo. Então a base de cálculo é bem simples. Essa aqui sempre está presente na prova. Ela pode não ser a resposta correta, mas ela pode também servir para você eliminar algumas alternativas. A base de cálculo clássica na circulação de mercadorias é o valor da operação e no serviço de transporte e de comunicação é o valor da prestação desse serviço. Ó, a gente já trabalhou aqui com vocês a pegadinha, né, que pode cair, que é a base de cálculo do imposto na importação do exterior. Você vai prestar atenção, são 3 impostos. Eu falei aqui, né, 2 tributos, que é PIS e COFINS, mas inclui também a taxa Siscomex. Isso aqui é tão difícil de cair. Mas a pegadinha você mata, cara, você mata muito por aqui. Viu? 3 impostos não é licitação. Licitação são 2 impostos apenas. IOF não está aqui presente. E se ele perguntar qual a base de cálculo do imposto na importação do exterior? Você já procura lá, 3 impostos. II, IPI e IOF. Como a aula aqui é um revisaço e eu quero que você coloque na tua cabeça aquilo que é pegadinha, cara. Que muitas das vezes você acha que entendeu, mas você não entendeu como que a banca vai cobrar, né? E a banca, ela adora pegadinha, principalmente a FCC. Ó, eu coloquei aqui em relação ao estoque para vocês. Aquela situação lá que eu disse, ocorre fato gerador em relação ao estoque. Aqui eu coloquei a base de cálculo. Então, quando ele tiver encerramento da atividade, a base de cálculo em relação a esse estoque que o fisco goiano considera como ocorrido fato gerador é a aquisição mais recente. Já quando o fisco goiano verifica a existência de estabelecimento de contribuinte não inscrito ou em situação cadastral irregular, em relação a esse estoque, é o valor resultante da aplicação do percentual de lucro bruto. Coloquei meio resumido aqui, mas eu acho que vale você prestar atenção quanto a isso, porque isso não está presente na Lei Candir. Eu já fiz bastante prova de fisco estadual
e não vi presente em outros. Então vale a pena você anotar essa informação aí, dar uma atenção legal para essa base de cálculo. Uma outra base de cálculo que vale a pena você tomar cuidado, porque a gente viu que incide o ICMS no retorno de mercadoria que saiu para a industrialização. Lembra? Lá em cima, na página 1, a gente viu lá, o imposto incide sobre a saída de mercadoria em retorno ao estabelecimento que a tenha remetido para a industrialização. Beleza, mas qual é a base de cálculo? Pessoal, a base de cálculo é apenas sobre o valor a ela agregado no respectivo processo. Sendo assim, se a mercadoria foi valendo 100 e voltou valendo 100, não incidiu o imposto. Agora, sobre o valor a ela agregado no respectivo processo de industrialização, aí sim a gente tem destaque do ICMS sobre esse valor agregado. Você prestou atenção nisso quando você estava estudando? Isso é muito importante. E ele entende o quê? Ele entende o preço efetivamente cobrado e o valor do serviço prestado. Então, o cara pode alegar assim, poxa, eu mandei o produto valendo 100, ele voltou valendo 120, mas esses 20 reais, que é o valor a ela agregado, é só do serviço prestado. O fisco vai cair nessa e não vai destacar o ICMS? Vai deixar ele não destacar o ICMS? Meu filho, lógico que vai destacar o ICMS, porque o fisco goiano vai dizer, eu considero o valor a ela agregado no respectivo processo o preço efetivamente cobrado, nele se incluindo o serviço prestado e também os demais insumos não fornecidos pelo encomendante. Ih, meu filho, mas isso aqui, ó, o cara que não assistiu essa aula vai cair nessa pegadinha. É clássico cair nessa pegadinha aqui. Nem todos os assuntos eu estou falando com vocês, mas eu estou colocando mais informações aí no slide, pô, porque alguns assuntos, se eu for ficar explicando aqui, a gente vai ficar aqui 10 horas, não vai ser uma revisão de reta final. Mas utilize o slide que eu deixei aí para vocês, que é tipo um compilado daquilo que é mais importante. Eu estou reforçando aquilo que a galera tem mais dificuldades. Por exemplo, Wilson, saídas para o estabelecimento do mesmo titular. Poxa, a lei de Goiás fala que incide ICMS, aí eu já vi uma súmula que diz que não incide, eu fico todo confuso. E, por exemplo, qual é a base de cálculo que eu vou utilizar? Já que ele vai enviar para o mesmo titular, uma empresa A, matriz envia para uma filial. Qual é a base de cálculo que eu vou usar? Essas saídas para estabelecimento do mesmo titular. Qual é a base de cálculo? Meu amigo, se ele for comerciante, ele vai utilizar a entrada mais recente dessa mercadoria. Se ele for industrial, você vai ver lá o custo da mercadoria, incluindo blá 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 blá. Mas aqui, ó, você olhou lá custo, você vai ver, pô, ele é industrial, então é o custo da mercadoria industrializada, blá 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 blá. E se ele for um extrator produtor? Você vai procurar lá, valor no mercado atacadista. Isso está presente lá na Lei Candir. Isso faz parte do estudo do ICMS. Você vai ver essa situação em todos os fiscos. Agora, o que é que você tem que prestar muita atenção? Porque está presente lá em Goiás e que pode ser cobrado na sua prova. É a seguinte, ó. No caso dos comerciantes, a regra geral é a entrada mais recente. Agora, se a empresa tiver controle permanente de estoque, ela poderá utilizar o custo médio da mercadoria. Olha que legal, cara. Isso aí vai cair na sua prova. Entendeu? Então a gente viu lá, comerciantes, entrada mais recente. Industrial, você vai buscar lá custo da mercadoria industrializada e tem mais algumas coisas, olha aí no seu CTE. E no caso do extrator, você vai buscar valor no mercado atacadista. Agora, uma informação importante que não está presente
nas leis estaduais em geral e não está presente na Lei Candir. No caso dos comerciantes, se a empresa tiver controle permanente de estoque, poderá utilizar o custo médio ponderado da mercadoria. Vale a pena você prestar bastante atenção e ler isso aí, ó, 6h30 da manhã. Vou ler isso aqui 6h30 da manhã porque eu vou acertar isso na prova. A gente também tem a base de cálculo que a gente deve utilizar quando aquele contribuinte fizer uma operação que ele não tem valor para colocar naquela mercadoria. Na falta do valor, eu não sei, por exemplo, eu distribuí para brinde, eu doei a mercadoria, então eu não tenho valor da operação. Qual é o valor que eu devo usar na falta de um valor específico a ser utilizado naquela operação? Poxa, a gente tem lá na Lei Candir essa regra que não muda em Goiás. Então, no caso, poxa, o valor da prestação de serviços, eu vou utilizar o quê? O preço corrente no local da prestação daquele serviço. Se for um produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia, eu vou utilizar o preço da mercadoria no mercado atacadista. Se for industrial, eu vou utilizar o preço FOB industrial à vista. Se for um comerciante, aí eu vou utilizar o preço FOB comercial, e aí vem um adendo, né? Vem preço FOB comercial industrial à vista, mas nunca cobra, cara, nunca cobra assim, poxa, faltou o comercial, faltou o industrial, não. É preço FOB à vista, você já mata a questão. Na falta do valor, você não pode confundir com essa primeira situação aqui que a gente trabalhou, que foi a saída para o estabelecimento do mesmo titular. Só de você saber diferenciar a saída para o estabelecimento do mesmo titular e qual é a base de cálculo na falta do valor da operação ou prestação, você já mata a questão. Voltando, se for prestação de serviço, é o preço corrente do serviço no local da prestação. Se for uma operação envolvendo produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia, é o preço corrente da mercadoria no mercado atacadista. Se for industrial, o preço FOB à vista. Se for um comerciante, também o preço FOB à vista, em regra, né? Agora, esses dois aqui, a gente pode não conseguir identificar qual é o preço FOB à vista. Então, às vezes a gente tem uma situação que o industrial ele não consegue identificar o preço FOB à vista. Um comerciante que não consegue identificar o preço FOB à vista. E aí a gente vai fazer uma sequenciazinha, né? Se ele não conseguiu identificar o preço FOB à vista, ó, a gente vai utilizar a operação mais recente. Qual foi o preço cobrado na operação mais recente? A gente vai utilizar esse valor. Poxa, Wilson, eu ainda não consegui a operação mais recente. Então a gente vai utilizar o preço corrente no mercado atacadista local. Eu não tenho local. Poxa, então você vai usar o regional. Poxa, Wilson, precisa decorar tudo isso? Não, meu filho, você decorou. Preço cobrado na operação mais recente. Segundo, preço no mercado atacadista, local / regional, tu já vai acertar a questão. Agora, no caso do comerciante, caso esse comerciante não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais, ou se não existe mercadoria similar no mercado, a base de cálculo é 75% do preço de varejo. Muita informação, né? Decore os principais aqui, para você não cair na pegadinha de confundir saída para o estabelecimento do mesmo titular com a base de cálculo na falta de valor. Decora basicamente esse quadro principal. E caso você esteja ali, sinistrão, decorando tudo, você também decora essa situação, tá bom? Vale a pena você ir para a prova, mas acredito que a questão não vai versar mais do que esses quadros principais aqui, da diferença da falta do valor e da operação e a saída para o estabelecimento do mesmo titular. A questão vai versar sobre isso, pode ficar tranquilo. Um outro assunto bem importante quando se fala de base de cálculo, que gera um pouco de dúvida,
qual é a taxa de câmbio que eu vou utilizar? A taxa de câmbio que você vai utilizar é a mesma taxa utilizada para o imposto de importação. Então, a taxa de câmbio fixada para o cálculo do imposto de importação é a taxa que você vai utilizar na operação de mercadoria vinda do exterior. E o valor da base de cálculo eu calculo como? Como a mercadoria veio lá da Amazon, vou citar aqui a Amazon, o cara comprou a mercadoria lá da Amazon. Lá, a Amazon nunca ouviu falar de ICMS, pô. Então a gente considera esse valor sem ICMS que a gente coloca nessa formulazinha aqui, ó. O valor da base de cálculo a ser utilizada é o valor sem ICMS sobre 1 menos a alíquota interna. Então, por exemplo, eu tenho lá R$1.000 dividido por, no caso de Goiás, eu vou pegar a alíquota padrão lá, 0,83. O resultado dessa operação aqui vai ser minha base de cálculo. É a base de cálculo que eu vou utilizar para o cálculo do ICMS. Lembrando que no caso da importação a gente tem II, IPI, IOF, PIS, COFINS. Eu vou somar tudo aqui, ó. Vou pegar o valor da operação, vou somar o II, vou somar o IOF, eu vou somar o IPI, e eu vou somar o PIS, vou somar o COFINS, vou dividir por 1 menos a alíquota, vou achar o valor da minha base de cálculo. No simulado, a gente também tem uma questão dessa para você. Esse assunto de base de cálculo é grande, né? É grande, pessoal, porque envolve bastante situações. Por exemplo, o físico ele pode arbitrar essa base de cálculo. E quando ele vai arbitrar essa base de cálculo? Ó, se o valor ou preço das mercadorias sejam omissos ou declarados notoriamente inferiores, ele vai arbitrar. Ou quando não mereçam fé as declarações do contribuinte. Evidentemente, esse arbitramento, o sujeito passivo pode contraditar no PAT. Então ele vai impugnar esse lançamento, ele vai criar ali um contencioso administrativo, mas o fisco ele pode arbitrar nessas situações aí. E, poxa, como que o auditor ele vai do nada imaginar que ocorreu uma prestação ou uma operação de mercadorias não registrada? Isso cai direto na FCC. Quando em procedimento fiscal correspondente, ele verifica um saldo credor de caixa. Isso é importante, é saldo credor de caixa, não é saldo devedor. Caiu lá no CLDF. Vale a pena reforçar com vocês isso, pessoal. Cai lá, presume-se ocorrência de operação não tributada ou registrada, o saldo devedor do caixa. Está errado. Como eu disse, isso cai em prova, tanto que caiu no CLDF. Agora há pouco. Ativos ocultos. Poxa, se a empresa tem ativos escondidos, presume-se operação ou prestação não registrada. Nesse caso, o fisco ele poderá arbitrar quando o valor ou preço das mercadorias sejam omissos, declarados notoriamente inferiores ou não mereçam fé às declarações. Vale a pena você fixar bem esse conteúdo. Continuando, pessoal, a gente tem as alíquotas dos impostos lá de Goiás. As principais são essas aí do quadro. Então, ó, energia elétrica do produtor rural, é grande chance de cair. Normalmente cai também, né? Aqui a gente tem a energia elétrica, regra geral. A gente tem energia elétrica para consumidores considerados baixa renda e a gente tem energia elétrica para, cadê aqui? Para produtor rural. Poxa, a gente tem 3 alíquotas quando se fala de energia elétrica. Você acha que eles não vão cobrar isso na sua prova? Outra coisa que cai bastante também é a diferença dos combustíveis. Então, por exemplo, 14% nas operações internas com óleo diesel, 25% no querosene de aviação, 23% no álcool carburante
e 28% na gasolina. Pô, perceba que isso aí tem grandes chances de cair. Ó, 27% na comunicação. Então, eu não tenho como eu fazer você decorar isso. O que eu tenho é colocar esse bizuzinho para você e te apontar aquilo que mais cai. Normalmente, quando ele coloca energia elétrica, 3 situações distintas, né? 3 situações que a gente tem alíquotas diferentes, vale a pena você fixar essas alíquotas e também 2 combustíveis. Vale a pena. Ó, e a gente estudou, no estúdio de Goiás, a gente estudou legal o Protege Goiás. Tem situações que temos o Protege Goiás incidindo sobre o valor da operação, tem situações que a gente tem a contribuição para o Protege Goiás quando o fisco, quando o estado de Goiás, né, dá um benefício fiscal, ele pode condicionar esse benefício fiscal para a contribuição Protege Goiás. É um assunto complicado para a gente tratar aqui, rápido nessa revisão, mas eu quero que você vá para a prova com essa informação. Muito fácil de cair na sua prova. Por quê? Porque na sua prova são 5 alternativas. E aí, aqui tem 4. 4, ó. A. Incide Protege Goiás com acréscimo de 2% sobre A. Serviço de comunicação. B. Óleo diesel. C. Gasolina. D. Energia elétrica ressalvado fornecimento para baixa renda e produtor rural e para produtores rurais baixa renda. E querosene de aviação. Aí tu vai lá e, pô, tu fica em dúvida? Não, cara, já te paguei o bizu aqui, ó. Porra, essa aqui eu acho que eu vou até... Você vai até chorar, né, de alegria. No primeiro momento você vai rir, falar, caramba, cara, aquele cara lá falou que ia cair isso e cai mesmo, né? Cai, cara, porque você olhando o código tributário, tu, depois de fazer tanta prova, tu começa a pegar os macetes, né? Então, ó, grava a situação, serviço de comunicação, óleo diesel, gasolina e energia elétrica, ressalvados os casos de fornecimento para baixa renda e produtor rural. Poxa, o produtor rural, até caiu aqui, né? O baixa renda era para estar em cima, mas acho que você entendeu. Produtor rural e o serviço de energia elétrica para o fornecimento a baixa renda, esses são, deixa eu botar aqui para você, ó. Esses são as exceções das situações que incide Protege Goiás sobre energia elétrica. Em regra geral, incide Protege Goiás também no fornecimento da energia elétrica. Questãozinha muito boa e caiu lá no ISS São Luís, lógico, cobrando a definição do estabelecimento para o ISS, mas vai cair aí para você com certeza a definição de estabelecimento no caso do imposto ICMS. Estabelecimento é o local público ou privado, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam atividades, temporário ou permanente. Beleza? Ó, o estabelecimento também pode ser onde as mercadorias foram encontradas, ou onde se realize ou constate a operação. E ainda é considerado como estabelecimento o veículo de ambulante ou o barco de pesca. Eu quis retornar esse assunto com vocês. Qual o local da operação com petróleo e energia elétrica em operações interestaduais? Isso é muito importante, pessoal, porque tem muita gente que ainda não conseguiu entender. Porque é meio confusa a legislação, mistura com a Constituição Federal, fica um samba do crioulo doido. Mas ó, petróleo e energia elétrica em operações interestadual, quando destinados à comercialização ou industrialização, somente incide ICMS no estado em que for vendida a consumidor final e só nesse momento. Então ele entra imune na saída do estado de origem e entra sem incidência no estado do adquirente. Por quê? Porque ele foi destinado à comercialização ou industrialização. Agora, em operação interestadual com petróleo e energia elétrica, quando destinado a consumo,
incide ICMS apenas ao estado onde está situado o adquirente. A imunidade na saída dessas mercadorias continua existindo. Então, na saída da mercadoria do estado remetente, não incide ICMS em nenhuma das duas situações. Nem aqui, nem aqui. Nem destinada à comercialização ou industrialização e nem destinada a consumo. Não incide na saída. Agora, na entrada, você vai se perguntar, esse petróleo e energia elétrica, no estado do adquirente, ele é para consumidor final? Então incide na entrada. Ah, não, ele é para comercialização ou industrialização. Ah, então só vai, né, ter ICMS na revenda, aquela coisa toda. Beleza? Fique esperto com isso. Eu listei para vocês aqui todas as não incidências previstas lá na Constituição Federal que envolve o ICMS. Eu coloquei as não incidências também previstas na Lei Candir. Então a gente tem lá o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, instrumento cambial, nas exportações, nos livros, né? Eu coloquei tudo, ó, que decorra transferência de propriedade. Cara, eu coloquei tudo. Não daria para fazer isso aqui, mas acredito que você que estudou direito constitucional, estudou direito tributário, né, tem um conhecimento ali mais ou menos da Lei Candir, não precisa ser boa não. Se você estudou Constituição, direito constitucional e direito tributário, a não incidência eu coloquei aqui só para você revisar, né? O que eu quero reforçar com você é o que está previsto no Código de Goiás, porque aí às vezes você leu, nem percebeu e agora você está revisando. Então tá lá, ó, o CTE e diz o seguinte, ó, o imposto não incide sobre a alienação da mercadoria integrada ao ativo imobilizado do estabelecimento. Então, uma empresa dentro de Goiás, ela tem uma mesa que estava lá como um ativo imobilizado no seu estabelecimento. Ela vende essa mercadoria, como é uma operação não habitual, ela considera como não incidência do ICMS. A mesma coisa quando se fala de saída de bens em comodato, não incide ICMS dentro do estado de Goiás. Não incide ICMS, essa aqui é bem interessante, sobre operações com obras de arte. Mas quando que não incide nas operações com obras de arte? Quando ela for comercializada pelo próprio autor ou na primeira venda por intermediário especializado. Isso aí pode cair na sua prova porque é algo específico de Goiás. A gente viu que incide o ICMS quando uma mercadoria sai de uma matriz para uma filial, de uma filial para uma matriz. Então, o estabelecimento mesmo remetente que envia uma mercadoria da matriz para filial, de uma filial para uma filial, incide ICMS. Agora, se for uma saída física de mercadorias em razão de mudança de endereço, não incide ICMS. Fique esperto com isso. Outra situação bem peculiar de Goiás é a prestação de serviço de transporte vinculada à operação de exportação não incide ICMS. E também não incide ICMS relativa à primeira remessa da mercadoria diretamente do estabelecimento produtor agropecuário destinado a depósito fechado ou armazém geral. Então grava essas duas situações relativas à não incidência na prestação de serviço de transporte. Essa principalmente, que é a primeira remessa do produtor agropecuário destinado a depósito fechado ou armazém geral. E aqui, cara, é uma situação bem... Pô, essa aqui não sei se cai não, mas eu coloquei aqui porque é bem diferente, né? A saída interna de mercadoria coletada em campanha de assistência social não incide ICMS. Ah, professor, e quem são os contribuintes dos impostos? Eu acho que vale a pena você falar disso. Eu vou falar aqui, são os clássicos, né? Então, quando a gente tem habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial,
a pessoa física ou jurídica que realiza a operação de circulação de mercadorias, com a habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial. Os prestadores de serviços de transporte, e aí vale lembrar, né, são as prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Os prestadores de serviço de comunicação, eles entram também como contribuintes do ICMS. Agora, aqueles que, mesmo sem habitualidade, importe mercadorias do exterior, seja destinatário de serviço prestado ao exterior ou adquira em licitação mercadorias ou bens do exterior, apreendidas ou abandonados, mesmo sem habitualidade, são contribuintes do ICMS. Uma outra situação que não envolve nada que vem do exterior são os adquirentes de petróleo e energia elétrica em operações interestaduais, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Eles são contribuintes do ICMS, mesmo sem habitualidade. E um caso aqui diferente aqui no estado de Goiás são aqueles que adquirem a mercadoria, bem ou serviço oriundos de outro estado, mesmo sem habitualidades, eles são contribuintes do ICMS. Aqui ele está falando do DIFAL. Provavelmente aqui ele está tentando jogar para cima do contribuinte a responsabilidade de informar ao adquirente a sua condição como não contribuinte do imposto, que para ele ficar, para ele se responsabilizar de recolher esse ICMS para Goiás, você não precisa ficar, nossa, Wilson, que negócio estranho. Então, se eu estiver em Goiás, toda vez que eu comprar na loja online, eu vou ter que me cadastrar no fisco goiano lá, no cadastro, ver minha situação cadastral, porque eu sou contribuinte do imposto. Não, cara, não precisa ficar preocupado com isso não. Isso aí é uma situação peculiar de Goiás, provavelmente para resolver um problema pontual, e aí o legislador preferiu colocar isso dentro da lei do ICMS, e você não precisa ficar paranoico com ela. Você precisa entender muito bem essa aqui, ó. Porque isso aqui pode cair em situação prática, e essa aqui pode cair de forma literal. Show de bola? Ele traz algumas situações como equipara-se o importador ou adquirente em aquisição no mercado interno de mercadoria importado do exterior em situação fiscal irregular. Então imagina uma situação que o cara compra uma mercadoria que ele sabe que foi importada do exterior em situação fiscal irregular, ele equipara-se a importador e aí você vai aplicar aquela base de cálculo, IPI, ICMS, IOF, PIS, COFINS, taxas. Você vai dividir por 1 menos a alíquota interna, vai achar a base de cálculo do imposto, aquela coisa toda. Para efeito do DIFAL, não se considera contribuinte a empresa de construção civil, ainda que essa empresa possua inscrição cadastral. Acho que essa questão aqui pode cair na sua prova. E essa outra regra aqui também, ó. Na aquisição interestadual, o destinatário deve informar o remetente a sua condição de não contribuinte do imposto. Nossa, isso aqui, ó, muita chance de cair, ó. Essas duas aqui. Pode cair como? Aquelas situações que a FCC coloca um montão de texto e você tem que ficar tentando adivinhar qual que tem pegadinha. Ah, não é necessário informar? Não, é necessário sim. Na aquisição interestadual, o destinatário ele tem que informar a sua condição de não contribuinte do imposto. Para efeito de DIFAL, não se considera contribuinte a empresa de construção civil, ainda que possua inscrição cadastral. Isso tem grande chance de cair na sua prova, beleza? A gente estudou sujeição passiva por substituição tributária. Eu quero trazer para vocês aqui aquela fórmula da substituição tributária para frente. Como você vai calcular o ICMS substituição tributária para frente. Aqui basicamente é a fórmula que você deve utilizar. Não dá tempo da gente ensinar aqui como que calcula, mas sim lembrar para vocês como que é esse ICMS retido por antecipação. Então você deve primeiro calcular o ICMS próprio da operação
do ICMS cobrado por substituição tributária. Pessoal, é um assunto complicado de você aprender faltando 2 dias para a prova. Ou você sabe ou você não sabe. Pode ser que caia essa questão aqui? Pode ser que caia, para você calcular. Tá bom? A fórmula que eu utilizo no curso é essa aqui. É uma fórmula simples. Se você sabe, você consegue identificar rápido e matar a questão muito rápido. Se você não sabe agora, não vale a pena você tentar aprender isso. O que vale a pena? Você, por exemplo, decorar a ordem da base de cálculo, né, que eu tenho que utilizar na substituição tributária para frente. Então, primeiro, você deve utilizar qual base de cálculo? Você deve utilizar o preço final fixado por órgão ou entidade da administração pública. Segundo, você deve utilizar o preço final sugerido pelo fabricante. E terceiro, a margem de valor agregado ou pauta fiscal. Vale a pena você decorar essa ordem. Agora, se você sabe calcular a formulazinha de como calcular o ICMS regido por antecipação, você vê aqui a formulazinha que eu gosto de trabalhar. Vale a pena você levar isso para a prova, o que pode ser que caia. Como a prova vai ser rápida, pode ser que ela não cobre muita conta, né? Mas isso aqui, ó, isso aqui é facinho de você decorar. Primeiro, o preço final fixado pelo órgão. Segundo, o preço final sugerido pelo fabricante. E terceiro, utilizando a margem de valor agregado. Eu deixei outros bizuzinhos para vocês aí, em relação ao prazo de restituição na substituição tributária para frente, daquele fato gerador presumido que não se realizou. O imposto pago, ele pode acontecer ali um pedido de restituição, o contribuinte substituído, ele pode pedir essa restituição e não havendo deliberação no prazo de 90 dias, ele vai poder se creditar desse imposto. Agora, se acontecer qualquer decisão contrária e irrecorrível, ele perdeu o direito dessa restituição, ao contribuinte substituído, no prazo de 15 dias, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Lógico, atualização monetária. Assim, dá uma olhada no artigo 49, ele tem algumas situações peculiares. Por quê? Porque aqui a gente está estudando só a lei de Goiás, mas tem aquela decisão do STF sobre substituição tributária para frente. Resgatou? Resgatou da mente? Fala, puxa, Wilson, isso aí eu acho que pode cair mesmo, cara. Como que eu faço? Se for uma questão literal, vai no artigo 49. Se for uma questão lá de direito tributário, traz aquela informação lá do STF. Acho que vale a pena você dar uma reforçada quanto a isso. Pessoal, eu pulo essas informações assim, só faço você lembrar, porque é muito assunto, pô. O CTE de Goiás, nossa, cara, é muita página, é muita coisa, sabe? Só que com a nossa experiência, a gente já sabe o que você tem anotado aí no seu material de constitucional, no seu material de direito tributário. A gente já sabe que você já estudou algum informativo, algumas súmulas importantes. E eu só estou tentando trazer algumas situações para você. Putz, lembrei. Caramba, já estava esquecendo isso. Agora, uma situação de Goiás, que é específico de Goiás, eu tenho que tratar com mais carinho. Por exemplo, a apuração do imposto será feita como em Goiás? Na regra geral, não pode ser por período superior ao mês civil. Beleza? Essa é a regra geral. Então, a apuração do imposto será feita por período não superior ao mês civil. Só que a gente tem algumas situações pontuais dentro do estado de Goiás. Por exemplo, para o estabelecimento exportador, o ICMS ele pode ser superior ao mês civil. Porém, não podendo ultrapassar 12 meses. Poxa, isso aqui é uma regra importante, diferente. Provavelmente você nunca viu isso em nenhum outro lugar. Então, a apuração do imposto será feita, em regra, por período não superior ao mês civil, mas para o estabelecimento exportador, o ICMS não pode ultrapassar 12 meses. Né? Ele pode ser superior ao mês civil, mas não pode ultrapassar 12 meses. Outra situação diferente. A apuração do imposto será feita à vista por cada operação quando realizada por contribuinte eventual, realizada por situação cadastral irregular, realizada
por sujeito ao regime de substituição tributária, realizada em operação sem destinatário certo ou em situação fiscal regular. E aí, aquela coisa, né? Como que cobra isso? Assim, pô, como que eu decoro isso? Meu irmão, ele pode botar lá, ó, questão número 115 da prova. Putz, você está lá fazendo a questão 115 da prova. Aí está lá, a apuração do imposto será feita à vista de cada operação. Aí ele bota lá, realizada por contribuinte eventual, situação fiscal regular e estabelecimento exportador, lá na C. Uma pegadinha. Pô, aí tu fala, opa, não, pô, estabelecimento exportador não é à vista por cada operação. Ela pode ser apurada dentro de um mês ou acima até de um mês, só não pode ser superior a 12 meses. A apuração do ICMS por estabelecimento exportador. Já à vista de cada operação são só essas situações aqui, ó. É ruim de eu cair nessa pegadinha, meu filho. É ruim. Preciso ficar decorando isso aqui igual um louco? Não. Se você decora às vezes essa aqui, ó, ou se você decora as outras que eu vou te passar embaixo, você consegue matar essas aqui. É importante só que você tenha um entendimento de quando é à vista. Normalmente é uma situação que o cara deu mole, ele está em situação cadastral irregular, ou então ele está em situação fiscal irregular. É uma situação eventual, né? Que é quando é um contribuinte eventual, ou quando ele sai sem destinatário certo. E terceiro, quando sujeita ao regime de substituição tributária. É pago à vista de cada operação ou prestação. A apuração do imposto também poderá ser feita por estimativa. Também não pode ser superior a um ano civil. Ela é aplicável às microempresas, empresas de pequeno porte, as empresas transportadoras de passageiros ou produtores agropecuários ou extratores. A apuração do imposto será feita por estimativa aplicável a essas empresas. E para a gente finalizar nossa aula, eu quero lembrar para vocês como deve ser apurado e pago o ICMS correspondente ao DIFAL. Quando uma empresa, contribuinte do imposto, situado no Rio de Janeiro, remete mercadoria para o não contribuinte lá no estado de Goiás, a gente viu que tem nessa operação o ICMS DIFAL. Nesse caso, essa empresa do Rio de Janeiro, ela pode fazer um cadastro no cadastro de contribuinte do estado de Goiás. Se ela fizer esse cadastro, ela pode apurar o ICMS naquele mês e o pagamento ser efetuado até o 15º dia do período de apuração subsequente. Agora, se essa empresa do Rio de Janeiro, que remete mercadoria para o não contribuinte do imposto situado em Goiás, não fizer o cadastro no cadastro contribuinte do estado de Goiás, aí ela vai ter que pagar esse ICMS DIFAL à vista por cada operação. Isso é muito legal você lembrar, tá bom? Então o pagamento deve ser efetuado até o 15º dia do período de apuração subsequente, quando o remetente for inscrito no cadastro de contribuinte do estado de Goiás. Aí ele tem o direito de pagar o imposto até o 15º dia do período de apuração subsequente. Agora, quando ele não se inscrever no cadastro de contribuinte do estado de Goiás, aí ele vai ter que pagar à vista por cada operação. Outra situação que vai cair na sua prova é a situação quando essa mercadoria ela é enviada para um contribuinte do Simples Nacional. Então, como calcular o ICMS relativo ao DIFAL quando o adquirente dessa mercadoria for um Simples Nacional? Nesse caso, quem é responsável por recolher o DIFAL para o estado de Goiás não é mais o remetente, agora é o adquirente dessa mercadoria, porque ele é um contribuinte do imposto. O que está na sua prova, no item do edital, é a situação específica do Simples Nacional. O edital da FCC disse assim, ó meu aluno, ó meu candidato, futuro auditor fiscal, eu quero que você saiba como
O Simples Nacional, adquirente de uma mercadoria em operação interestadual, vai proceder em relação à responsabilidade dele de recolher o ICMS de FAO para Goiás. Nesse caso, a lei de Goiás, ela tem um benefício fiscal para esse Simples Nacional. Caso ele queira utilizar desse benefício fiscal, optar pela fruição do benefício fiscal, referida lá no item 4.1, lá da minha aula, ele tem essas duas regras. Se a alíquota interestadual, nessa aquisição interestadual, for de 4%, o Simples Nacional vai pegar o valor da operação e multiplicar por 0,0787. E nas demais aquisições interestaduais, não importando se a alíquota interestadual é de 7 ou 12, ele vai aplicar sobre o valor da operação 0,0449. Olha que legal que você vai saber isso na tua prova, que você tem que matar essa questão muito rápida. Show de bola? Eu falei aqui, o Simples Nacional, ele, nesse caso, ele é responsável pelo recolhimento do FAO. Como que ele vai fazer? Se na aquisição interestadual essa mercadoria for submetida à alíquota interestadual de 4%, ele vai aplicar numa fórmula. Nas demais aquisições, ele vai aplicar nessa fórmulazinha aqui, 0,449. Cuidado com a pegadinha, né? Não importa se é 7 ou 12%, importa apenas quando é 4%. Acredito que essa é uma outra questão da sua prova, porque é isso que está no seu edital. E pelo amor de Deus, esquece aquela questão de base dupla do DIFAL lá de Goiás. Não entra nesse mérito, que isso aí não está no seu edital. Show de bola? Não está no seu edital. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi muito prazeroso poder estar nesse contato com vocês. O pessoal lá da plataforma, eu vou mandar uma mensagem especial para todos que estão fazendo o concurso. Espero que vocês conheçam um pouco mais do nosso material. Utilize o link que eu deixei aí para vocês, né? O pessoal que chegou aí no meio aí. Eu deixei um link aí embaixo que está disponibilizado um simulado que a gente trabalhou lá dentro da plataforma, dentro do site. Lógico, a gente trabalhou com 2 simulados lá, eu estou disponibilizando apenas um. Dentro do slide que eu deixei para vocês aí, eu coloquei bizus extras, que acredito que vale a pena você dar uma lida antes da sua prova. No mais, pessoal, faça uma excelente prova, não fiquem nervosos. São 28 vagas imediatas, né? 30, 28 vagas, mas acredito que as 120 vagas vai ser bastante utilizada dentro do Fisco Goiano, visto o histórico de muito tempo sem concurso, grande quantidade de auditores que estão prestes a aposentar, alguns estão em abono permanência. A projeção diz que muitos auditores irão se aposentar durante o prazo de validade desse concurso. E é isso, pessoal. Tenha uma excelente semana, uma excelente prova. Tamo junto e é nóis.